Olá, seja bem-vindo ao Yoga da Alma, eu sou Hari Karan e essa é a parte 2 sobre os 10 corpos de consciência. Portanto, eu fiz um vídeo anterior, a parte 1, onde eu falo dos 5 primeiros corpos de consciência que a gente tem. Eu vou deixar aí na descrição o link se você não assistiu o vídeo, mas vamos fazer aqui um breve resumo para você entender, para a gente poder criar esse fio condutor desses 10 corpos de consciência. O corpo número 1, e grave bem esses números, porque isso aqui tem a ver com a numerologia tântrica. Tá? Essa numeração ela é importante para você entender a ordem dessas áreas de consciência. Então o corpo 1 é a alma, que é a inspiração para esse canal. A alma é a área de consciência primordial. É o ponto de origem do verdadeiro ser. Todas as áreas de consciência são um desdobramento dessa área de consciência principal, dessa alma. Tudo vem da alma no sentido humano. Se você não conhece a alma, você não se conhece, você não conhece sua verdadeira essência. O corpo número 2 é a mente negativa, que é a área de consciência mental que protege a alma, que administra os riscos e cria as relações. É a área que percebe o que está em desarmonia e assim identifica o que precisa ser feito para transformar. Corpo 3, a mente positiva, é a área de consciência mental que manifesta o poder e busca realizar os objetivos de vida. Em oposição à mente negativa, a mente positiva é a área de consciência que percebe aquilo que está em harmonia e, portanto, gera força e autoconfiança. Corpo 4, mente neutra, que é a área de consciência mental que busca a harmonia entre as polaridades. Lembrando que a mente negativa e a mente positiva são duas polaridades da mente e a partir da mente neutra ela enxerga essas duas polaridades. Ela enxerga tanto aquilo que está em desarmonia quanto aquilo que está em harmonia e busca o equilíbrio entre essas polaridades. E por essa razão é através da mente neutra, ou também chamada de mente meditativa, que existe clareza para decidir e agir. Corpo 5 é o próprio corpo físico, que é a área que recebe todas as manifestações de consciência. E, portanto, é o corpo físico que vai trazer a harmonia entre a área física e a área mental. E, portanto, é assim que você tem essa percepção para além do espaço-tempo. É graças ao corpo físico que você consegue transcender o espaço e o tempo. Os mestres, eles sempre diziam que para trabalhar autoconhecimento e ter essa percepção plena da vida é algo muito simples para o ser humano, desde que ele reconheça essa estrutura básica que ele tem, corpo e mente. Uma vez que o ser humano consegue ter uma harmonia entre corpo e mente, ele consegue enxergar a verdade que tem no universo. E eu digo isso porque os próximos 5 corpos vai ser mais interessante para as pessoas que de alguma forma ou em algum momento da vida já conseguiram alinhar o corpo e a mente e tiveram essa percepção um pouco além, que não estão tão presas a essa estrutura física mental. Então, para além do corpo 5, a gente vai para o corpo 6, que a gente chama de arco de luz. Esse arco de luz é um campo que para os homens ele fica bem nessa região aqui, um pouco além da cabeça. Para as mulheres, pega um pouco mais abaixo na área dos seios e contorna a cabeça. É muito comum você ver em pinturas antigas o que o pessoal chama de auréola. Então você vai ver na cabeça dos mestres aquela auréola. Isso aí representa bem esse arco de luz. Porque os santos e os gurus, eles tinham muita clareza nas suas ações. E, portanto, eles tinham esse arco de luz muito cristalino. Então, quando você está com esse arco de luz muito equilibrado, assim como os santos e os gurus, você vai ter uma visão muito clara da vida, muito simples,
através de um processo muito intuitivo. Agora, quando a gente tem essa área em desequilíbrio, a gente fica refém a um campo de confusão, de paranoia, a gente fica preso nos dramas que a nossa psique cria. E por isso a gente tem dificuldade de perceber a realidade, que está para além das conclusões intelectuais e das fantasias que a mente cria. E, portanto, esse desequilíbrio ele pode desencadear um processo de depressão. E pode ser um desafio para quem nasceu em junho, que é o mês 6, e ou nos dias 6, 15 e 24. O corpo 7 é a nossa aura, que é um campo magnético que nos protege de uma negatividade que pode vir de um campo externo ou das nossas emoções pessoais ou das emoções de outras pessoas. Então, quando a nossa aura está bem equilibrada, além dela ser um campo que se expande cada vez mais, né? Então é um campo que antecede os acontecimentos, traz muita sincronicidade na vida, muita sensibilidade também. Então, você ter equilibrado a tua aura, você vai ter sensibilidade para as questões sutis. Então você vai ter um sentido de segurança e de compaixão tão grande que o perdão, ele é natural. Então não importa o que aconteça na tua vida, situações difíceis, se você tem a tua aura forte, você se sente seguro e você consegue perdoar esses processos de forma muito mais natural. Porque há um elevado grau de sensibilidade e humildade onde o amor sempre vai prevalecer. Porque esse campo magnético, ele vem dessa região do quarto chakra, né? O coração, ele tem um campo magnético muito mais forte do que a própria psique que vem, né, da mente. Então esse campo de proteção, ele não dá brecha para nenhum tipo de vulnerabilidade. Então, muitas vezes eu falo para o pessoal, você se sensibilizar, ou seja, se abrir, né, fortalecer essa região emocional, desenvolver inteligência emocional, isso te deixa muito mais forte, portanto sensível. Claro que você vai sentir mais as coisas, mas isso te deixa muito mais forte do que ficar bloqueando. O medo, ele não te dá força. E a maioria das pessoas tem medo. Você percebe o medo prevalecendo. Quando a pessoa tem raiva, quando ela é reativa, quando ela é autoritária, todo esse tipo de coisa, você vê que é o medo prevalecendo. Então não é uma pessoa forte. E se não é uma pessoa forte, ela é vulnerável. Só que ela usa de várias artimanhas, vamos dizer assim, para se manter forte, né? Então com violência, com jogos mentais. E a pessoa não percebe, mas ela é uma pessoa super amedrontada, mas que se acha forte. Então, quando essa área não está equilibrada, todo esse campo de segurança some. Então, a pessoa fica muito insegura, baixa autoestima e pode ser facilmente manipulada por projeções mentais, seja dela mesma ou das outras pessoas, porque ela não está mais sendo conduzida pela radiância da alma. Ela está perdida daí nessas projeções mentais. Assim como também no corpo 6, a pessoa fica confusa com as projeções mentais. Mas no caso da aura, a pessoa ela acaba sendo levada, né, por esses movimentos ilusórios. E, portanto, esse desequilíbrio pode desencadear certas disfunções glandulares ou até mesmo esquizofrenia. E, portanto, harmonizar essa área pode ser um desafio para quem nasceu em julho, que é o mês 7, ou também nasceu nos dias 7, 16 e 25. Vamos para o corpo 8, que é o corpo prânico, que é o campo energético que sustenta a nossa energia vital. É o corpo prânico que rege a nossa força de vontade, essa nossa força guerreira que vai em direção ao infinito. E, portanto, em harmonia, essa é uma área que está muito relacionada à cura, à abundância e uma relação madura com a morte,
que é a morte do ego, a morte em vida. E isso remete à purificação dos karmas e à transcendência do próprio tempo, porque o corpo prânico está relacionado à imortalidade do próprio ser. Mas em desequilíbrio, aí existe o grande medo da morte, gera muito desânimo ou abuso de autoridade, porque não sabe lidar com esse poder vital. Tem uma tendência a isolamento, porque vê tudo de forma muito separada. A pessoa tem a respiração prejudicada, uma respiração curta e tendência a vícios, porque esse indivíduo em desequilíbrio, ele quer compensar o desequilíbrio energético através de substâncias. Então é cigarro, é bebida, estimulantes que vão criar essa compensação para que a pessoa se sinta diferente, né? Se sinta mais motivado. Ela não consegue perceber que em cada respiração existe esse contato com o sagrado. E é principalmente um desafio para quem nasceu em agosto, que é o mês 8, ou também nos dias 8, 17 e 26. O corpo 9, que é o corpo sutil, que é o campo da maestria, é a área de precisão da vida, onde o indivíduo encontra esse campo de paz infinita. Se no corpo 8, que é o corpo prânico, encontramos a morte em vida, aqui no corpo 9, no corpo sutil, é a paz em vida. É o campo de infinita sutileza. É onde reside a memória akáshica. É onde não há mais delimitações. É o presente, o passado e o futuro no mesmo instante. Portanto, é um campo de energia que se desloca sem restrições. É onde ocorre a clarividência, pois existe a percepção completa da realidade. Não há mais barreiras quando há equilíbrio nessa área do corpo sutil. Porém, em desequilíbrio, é uma área que gera muita impulsividade, impaciência, perfeccionismo, onde a meta se torna maior do que a própria caminhada. E, portanto, isso é um desafio para quem nasceu em setembro e ou nos dias 9, 18 e 27. E, enfim, o corpo 10, que é o corpo radiante, que é o campo da iluminação, onde há uma proteção das negatividades internas e externas. Então essa área traz um aspecto de imponência, um compromisso com o divino e uma radiância tamanha que causa um respeito imediato, um respeito natural, uma certa admiração que é meio que inexplicável. É como se quem estivesse perto fosse atraído por essa manifestação do sagrado. Então é um campo magnético desse polo sagrado. Basta a gente olhar para os grandes mestres, o quanto eles atraíam multidões de pessoas por essa radiância. Eles não faziam muita coisa, o esforço era mínimo, bastava a presença deles e aquilo atraía muita gente, né? Como uma luz. A gente, quando está no escuro e enxerga a luz, a gente quer ir em direção à luz para poder enxergar. Mas essa área em desequilíbrio, existe um anseio permanente de preenchimento, de que algo precisa ser completado, que já está no indivíduo, mas isso não é visto. E, portanto, quando esse indivíduo não vê essa completude nele mesmo, fica buscando nas coisas externas, nas coisas que não têm sentido, na impermanência da vida, achando que aquilo vai completar ela. E isso gera uma atitude de controle excessivo, um certo nível de exigência dela mesma e das pessoas que estão em volta dela. Então há uma certa falta de devoção, de entrega, para poder abandonar esse controle. E esse é um desafio para quem nasceu em outubro e ou nos dias 10, 19 e 28. E para finalizar,
temos o número 11, que não é um corpo, não é uma área de consciência em si, mas é um centro de comando, que é usado na numerologia. E eu daqui a pouquinho vou explicar um pouco o que é essa relação com os números, para vocês entenderem melhor. Então o número 11 é um centro de comando que vai perceber todas essas áreas de consciência. É a completude divina. É o um com um, ou seja, a alma com ela mesma. Então isso fecha o ciclo. E em desequilíbrio, esse 11, há um sentido de se tornar mestre de si mesmo, né? de conhecer todas essas áreas de consciência, mas não saber como. Então surge uma certa ingenuidade, ao invés da inocência da alma. Então é importante entender a diferença de ingenuidade, que é uma falta de consciência sobre aquilo que já tem, e inocência é um estado maduro, consciente, porém puro, livre do ego. Então tem uma grande diferença entre ingenuidade e inocência. Não é a mesma coisa, elas são opostas. Então quando esse 11 está em desequilíbrio, a inocência da alma, que é a pureza, que é a completa sabedoria, assim como uma criança, ela tem uma inocência, não é mesmo? Então essa inocência da alma ficou ofuscada pela ingenuidade do ego, que muitas vezes é aquele que sabe tudo, porque o ego acaba fazendo isso. Então ele acha que sabe tudo, então ele acaba sendo ingênuo, porque acha que sabe. E daí isso é um problema, não é? E esse problema, esse desafio, acontece para quem nasceu em novembro ou também nos dias 11 e 29. Então aqui vamos falar um pouquinho sobre essa questão da numerologia, porque o número é uma ciência exata. E como as áreas de consciência você tem uma sequência, da alma até o corpo radiante, do 1 ao 10, e pegando o 11 como referência para enxergar todas essas áreas, você tem uma sequência, nada mais do que isso. E o número é 1, 2 é 2, 3 é 3, não tem erro, né? O número é exato. Então, a gente dá esse nome de numerologia tântrica, mas isso não tem nada a ver com astrologia, sabe? E nada contra também, mas isso aqui é apenas uma forma de você conseguir interpretar essa estrutura humana de forma a conseguir calcular como é que você tem essa relação. Então a data de nascimento, ela é um momento histórico, é um marco para cada pessoa. Todo mundo nasceu num dia, então todo mundo tem uma data, todo mundo tem um número, nada mais do que isso. E essa data, ela é compartilhada, ela é fácil de acessar. Você nasceu numa data, não tem nada a ver nem com o horário que você nasceu, não. Porque não tem a coisa mística, que a gente que cria uma coisa muito mística, mas você pega esse número que está relacionado a esse calendário gregoriano, porque é um calendário compartilhado com todos. Então a gente pegou aqui só no caso, só o dia e o mês. Dá para aprofundar isso, mas para não confundir, eu só quero que você olhe para o teu dia e para o teu mês. O mês é fácil, porque você tem até 11. O 12, como é que você faz? Que nasceu em dezembro. Porque vai só até 11, essa numerologia aqui. A gente tem 10 corpos e o 11 é o fechamento. Quando tem 12, aí você soma. 1 mais 2, 3. Então, quem nasceu em dezembro está relacionado a tudo que eu falei lá no corpo 3, que é a mente positiva. No caso, o desequilíbrio da mente positiva, porque tanto o dia quanto o mês a gente está falando de desafios, que para a maioria das pessoas é onde está em desequilíbrio. Por que está em desequilíbrio? Porque é muito raro a pessoa que nasce com completa sabedoria sobre a alma e sobre o mundo, não é mesmo? Na verdade, a gente nasce com esse desafio de se descobrir aqui. A gente vai percebendo que pela cultura e pelo aquilo que a gente aprende na escola ou com os pais, são as crenças que estão instaladas na nossa sociedade e nem sempre isso remete ao nosso verdadeiro ser. Com raras exceções,
alguém vai nascer e ser bem conduzido a observar a própria alma e a fortalecer essas áreas de consciência e ter uma vida plena, não é mesmo? Para a grande maioria das pessoas sempre um grande desafio, e principalmente se você perceber as características, né, desses números, dessas datas. Então, do teu dia, ali vale a mesma regra. Então, se você nasceu no dia 27, por exemplo, 2 mais 7 dá 9. Então, está relacionado ao corpo sutil. Por isso que eu falei lá que o corpo sutil tem uma relação com o dia 27. E assim por diante. Então, sempre que é mais que 11, você soma. E até 11 você tem ali essas referências que eu falei. Mas é claro que tanto esse vídeo quanto o anterior, eu só estou dando um plano geral, assim. Tudo isso aqui ainda é muito superficial e dá para ser aprofundado e olhado para cada pessoa. Então, por isso que muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, se eu vou fazer uma sessão individual com alguém, eu vou pedir a data de nascimento, eu vou fazer uma avaliação sobre essas áreas e pedir para a pessoa enxergar se ela consegue perceber esses desequilíbrios. Com certeza vai ter alguma coisa ali. E daí você pode dizer, tá, Hari, mas como é que eu trabalho isso? Como é que eu equilibro? Aí tem o Kundalini Yoga. O Kundalini Yoga, ele tem práticas específicas para cada uma dessas áreas. E tem práticas que trabalham várias áreas ao mesmo tempo, inclusive. Por isso que o Kundalini Yoga é maravilhoso, porque ele trabalha de forma muito eficaz no equilíbrio dessas áreas, para que você seja uma pessoa integral, corpo, mente e alma. Não existe separação, na verdade. Essa separação que a gente faz, inclusive dessas áreas de consciência, é para a gente compreender esse desdobramento do ser, mas na verdade tudo isso está acontecendo o tempo todo. E inclusive não significa que você nasceu numa data ali específica, que você só tenha desequilíbrio. Vamos supor que eu tenho desequilíbrio no 11 e no 9, que é o meu caso, né? Eu nasci no dia 29 de setembro. Então, o meu desafio é o 11, porque o 29 ele se transforma em 11, e setembro é o 9. Então, eu já trabalhei várias dessas áreas, né, ao longo do período que eu trabalho com o yoga. Eu sempre fui regulando isso em mim, fui percebendo o quanto foi necessário regular. Mas não significa que eu só tenho desequilíbrio no 11 e no 9. Porém, existem áreas que estão bem equilibradas, que são outras áreas da data de nascimento, mas isso pode ficar para um próximo vídeo se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso. Mas eu vou deixar na descrição link do canal da Prabhi, como eu deixei no vídeo passado. Ela fala muito sobre numerologia tântrica. E eu vou deixar um link de um colega meu, o professor Fábio, que ele é excelente para falar sobre isso. Tem um vídeo muito bom dele que eu vou deixar aí na descrição. Então vai ser bem legal vocês assistirem também. E se você quiser também praticar junto comigo, eu tenho o grupo secreto do Despertar da Kundalini. Quase que toda semana eu compartilho uma prática completa de Kundalini Yoga. E tem as jornadas que eu estou fazendo junto com o pessoal. Então eu estou sempre divulgando lá nesse grupo secreto. Eu falo que é o grupo secreto porque eu vou talvez divulgar no Instagram e tal, mas são para pessoas que realmente querem se transformar. Por isso que você não vai encontrar aqui práticas de Kundalini Yoga, porque eu quero que a pessoa realmente tenha esse comprometimento de transformação. Você tem que galgar um pouquinho mais se você quer realmente se transformar, tem que valer a pena, tá bom? Então entra lá no grupo, fala comigo se quiser pessoalmente, ou deixa nos comentários. Eu estou sempre aberto a gente dialogar, tá? Claro, também aproveita, dá o like, se inscreva, compartilhe esse vídeo no grupo da família, sei lá, que isso fique relevante, né, para o algoritmo, para as pessoas. Infelizmente, eu não gosto muito dessa estrutura que se estabeleceu, né, do algoritmo. Eu acho que ainda tem muito que melhorar, mas é o processo que as pessoas estão adotando, então eu também preciso da ajuda de vocês para que isso seja levado a mais pessoas, tá certo? Gratidão e a gente se vê no próximo vídeo.